Olá, aqui é o professor Alex Amarante e eu vim conversar com você sobre um assunto que é sobre o controle da obra usando o MS Project. As melhores práticas para monitorar o progresso, o avanço da obra usando o MS Project, o Microsoft Project e alguns cuidados que você precisa ter, tá bom? Bem, qualquer obra para a gente ter um sucesso em termos de conclusão de prazo e no custo, precisa ter controle, né? Não precisa dizer que uma obra descontrolada vai dar errado, né? Agora, o que é controle? Controle não é só olhar o que está acontecendo no andamento da obra, né? Não é só ficar acompanhando. Tem diferença entre acompanhar e controlar. Eu até costumo explicar o seguinte: você está fazendo uma viagem. Se você está no banco do passageiro, você acompanha a viagem. Se você está no banco do motorista, você controla a viagem. Essa é a diferença. Então, a obra é a mesma coisa. O motorista, ele pode frear ou acelerar, girar para um lado e girar para o outro. É isso que você precisa fazer na obra. Obviamente, você acompanha, está vendo o que está acontecendo, mas tem que ter instrumentos para executar uma decisão. E o Microsoft Project vai te passar exatamente as informações necessárias para que você possa tomar a decisão e aí acelerar a obra, passar essas metas para o pessoal, mudar eventualmente uma estratégia de ataque e passar essa estratégia para os terceirizados e assim por diante, entendeu? O problema é que eu tenho visto muitos, mas muitos profissionais, gerentes de obra, planejadores de obra e tal, usarem o Project de forma inadequada na hora do controle. E mais, eu tenho encontrado alunos, né, pessoas que têm me consultado com dificuldades que estão tendo porque o seu cliente, o fiscal do seu cliente, o pessoal da gerenciadora, da engenharia do proprietário, estão cobrando procedimentos ou formas de medir essa evolução que muitas vezes causa confusão. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essas melhores práticas para você poder trabalhar com a MS Project, tá certo? Primeiro passo para um bom controle no Project: tenha periodicidade, regularidade. Então você tem que definir o período de controle. O seu, inclusive, você que é o gerente da obra, você que é o planejador dessa empresa, da construtora, dessa obra, você pode ter um período de controle até mais curto que o cliente. Por exemplo, eu tenho reuniões mensais com o cliente para apresentar o avanço da obra. Eu posso ter um controle quinzenal, um controle semanal, na pior das hipóteses, um controle mensal, né? Mas precisa ter a regularidade desse processo. E no processo eu tenho que inserir a correta, né? Nós estamos falando das melhores práticas. No processo eu tenho que inserir para cada serviço que está em andamento qual foi a data inicial real desse serviço. Para cada serviço que está em andamento, naquele dia da avaliação, seja o final da semana, fechamento da quinzena ou fechamento do mês, quantos por cento ele evoluiu se ainda não terminou. E se já terminou, qual é a data real que ele terminou? A gente precisa ter essas informações. Ou seja, a dica: defina o seu intervalo. O seu intervalo é menor ou igual ao do seu cliente, tá bom? Cuidado. Primeiro cuidado. Primeira dica, primeiro cuidado. Tem gente que acha que se você optar por uma programação em Gantt, não pode usar linha de balanço, etc. Está errado. As duas técnicas são compatíveis. Se a sua obra se aplica para uma linha de balanço, é um edifício, é uma estrada, é uma usina solar, é uma obra de saneamento e assim por diante, não quer dizer que ela não se aplica para o cronograma, se aplica para os dois. E conviver bem, né? E saber utilizar os dois, as duas ferramentas, as duas técnicas, vai trazer muito benefício para você e para o seu gerenciamento. Então, tome cuidado com esse engano. Ah, eu uso gráfico de Gantt, né? Não posso trabalhar com linha de balanço. Ah, eu tenho aqui uma linha de balanço para o meu prédio, eu não vou usar gráfico de Gantt. Não caia nessa roubada, não. Né? Você tem que saber utilizar. E as duas metodologias, como eu disse, elas são sinérgicas, né? Ou seja, elas se ajudam. Pronto. 2. Utilize o campo de percentagem concluída. O campo de percentagem concluída do Project fornece uma visão do andamento. Então você pode ter algumas situações. Por exemplo, você pode ter serviços um pouco mais macros. Por exemplo, eu tenho um serviço de assentamento de piso, vamos simplificar aqui.
assentamento de piso em 40 dias, né? Num edifício de 3 pavimentos, por exemplo. Então, eu vou chegar e colocar o percentual mais próximo possível da execução. Ah, se eu fiz 27%, eu calculo que eu tenho 100 mil metros quadrados, fiz 270, tenho 27%, é isso que eu vou colocar. Porém, se você tivesse feito assim, piso do primeiro, piso do segundo, piso do terceiro, ou piso dos apartamentos do primeiro, apartamento do segundo, apartamento do terceiro, piso da área comum do primeiro, área comum do segundo, área comum do terceiro, ou seja, você detalhou mais, aí esse percentual pode até ser, de certa forma, um pouco mais, entre aspas, arredondado, entendeu? Eu posso estabelecer o seguinte: como eu estou bem detalhado, não são só os 20 dias, eu tenho 3 dias para uma coisa, 5 dias para outra, 2 dias para uma coisa, 4 dias para outra, etc. Na hora da medição, que eu estou fazendo aquele levantamento, eu posso olhar e dizer, eu vou ter que medir quantos metros quadrados está feito? Não, eu estou em torno da metade desse apartamento? Estou, bota 50%. Eu estou razoavelmente além da metade? Estou, bota 75%. Eu estou razoavelmente aquém da metade? Estou, bota 25%. Isso não vai ter um impacto, não, porque está bem dividido. Se eu estou num geral, o piso do edifício todo, aí realmente eu preciso fazer algumas contas e ter mais precisão. Eu não posso usar 0,25, 50, 75, 100, entendeu? Mas se for mais dividido, pode. Então, tome cuidado com isso aí. Primeiro, cuidado, né, desse assunto. Segundo, cuidado desse assunto. Entenda bem como é que o Project calcula o percentual de avanço das etapas. Por exemplo, de serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, sobreestrutura, vedação, né? E por aí, pavimentação e por aí vai. Ok? Entenda bem como é que ele calcula. Ele precisa de uma base numérica para fazer esse cálculo. O Project, naturalmente, ele faz o seguinte: aquela coluninha da percentagem. Quando você. Vou dar um exemplo. Eu tenho um serviço que é. Vamos pegar o mesmo serviço, tá certo? Assentamento de piso, primeiro, segundo e terceiro pavimento. E todos os três têm a mesma área, só para simplificar. Ok. Aí eu coloquei o serviço lá. Quando eu chego e digo que o primeiro pavimento tem 100%, ele automaticamente vai entender que o serviço como um todo está 33%. Por quê? Porque como tem a mesma área, eu botei o mesmo prazo. Eu botei, por exemplo, primeiro pavimento 5 dias, segundo pavimento 5 dias, terceiro pavimento 5 dias. Essa duração é o número que o Project possui para poder fazer um cálculo. Como eu tenho 5 mais 5 mais 5, 15, né? A soma dos tempos. Cuidado, não é o período de execução, é a soma dos tempos. A soma dos tempos são 15 dias, eu executei 100% de 5 dias. 5 dias é 1/3 de 15 dias, ou seja, 33%. Entendeu? Então, por exemplo, eu peguei, depois na outra medição, eu fiz mais 50% do segundo pavimento. Beleza, vamos lá. 50% do segundo pavimento quer dizer que eu fiz 100% do primeiro, 5 dias. Ele entende que venceu 5 dias. 50% do segundo, 2 dias e meio. Então me dá 7 dias e meio. 7 dias e meio é a metade de 15 dias. Então ele vai entender que o todo está com 50%. Entendeu? Muito bem. Aí, veja bem, eu expliquei que é a duração. Se por acaso, por algum motivo, eu chegar na duração do terceiro pavimento e disser que agora ela não é 5 dias, ela é 10 dias, ela será 10 dias, né? Vamos entender assim. Ela será 10 dias. Aquilo que eu já fiz, né? Imagine que eu fiz só o primeiro, né? Eu executei 100% do primeiro 5 dias, nada do segundo, nada do terceiro. Aí eu cheguei no terceiro e coloquei 10 dias. Agora vamos fazer a soma das durações, ó. Primeiro 5 dias, segundo 5 dias, terceiro 10. São 20 dias. Eu fiz quanto? 5. Não, 5 de 20 dá 25%. Ou seja, não são mais 33%. Se você mexer na duração do que ainda não foi feito, ele vai recalcular isso aí e vai baixar o percentual do que já, lógico, né? Do que já foi feito. Se aumentou o que falta fazer, aquilo que eu já fiz vale menos, pesa menos, percentualmente é menos. Tenha cuidado com isso. Se você precisar tomar outras condições para isso, porque isso vai ser um problema para você, normalmente tá bom? Normalmente isso é um problema que muita gente conversa comigo e entra em contato por causa desse tipo de coisa. Se essa variação do percentual para você é um problema, e deve ser, você tem que trabalhar com critério de pesos,
que o peso pode ser a duração, pode ser o HH, pode ser a hora máquina, pode ser o financeiro, pode ser um número, que é um valor, né? Um parâmetro outro que nós definimos, mas você deveria trabalhar com pesos. Então você precisa entender como medir o avanço com pesos, tá certo? Então, cuidado, fica a dica importantíssima. Estude como é que se monta esse tipo de situação. E se você já faz parte da nossa jornada, né, que é a nossa Netflix de curso, a Netflix de curso do professor Alex Amarante, tem 2 cursos para você fazer, né? Só um instantinho, por favor, você que não é aluno, rapidamente, só para eu orientar os que já são. Tem um curso chamado Curva S e um curso Curva S com pesos. E eu estou recebendo tantas situações do pessoal e tendo que orientar tanto, que eu já estou preparando um 3º curso, que eu nem sei como é que eu vou chamar, mas o objetivo dele vai ser o seguinte: mão na massa, cálculo de curva S e pesos, por exemplo, não sei se não vai ser esse, mas cálculo de curva S e pesos no MS Project, tá certo? Ferramental mesmo, usando Project Excel, né? Na verdade é Project Excel. Vamos adiante, vamos adiante. Terceiro ponto que você tem que prestar atenção: compare sempre o planejado, ou seja, a linha de base, com o seu avanço real. Antes de começar a obra, você tem que salvar a linha de base. Para quem não sabe, linha de base é a maneira que o projeto chama de planejar. Então, você definir um cronograma, definir uma linha de balanço, e essa é a linha de balanço que está acordada com o seu gestor, com o seu cliente, uma fiscalização do cliente, ok? Então, você vai bater uma foto e guardar. E se bater uma foto e guardar, é salvar, é definir essa linha de base. Aí eu vou ficar comparando o andamento real com essa foto, certo? Utilize relatórios visuais do Project. O Project tem relatório para isso. Por exemplo, tem o Gantt de controle, é uma dica, né? Use o Gantt de controle, eventualmente use outros gráficos, né? Você pode criar gráficos no Excel, no Power BI e tal, puxando os dados do Project e montando gráfico. Mas uma dica importante é usar gráfico. Tenha cuidado, o cuidado dessa dica, o cuidado desse assunto que nós estamos. Em uma análise gráfica no Project, sempre coloco a referência da data de status. Que a data de status é o dia da medição. Que dia eu medi ali estava 50%? Que dia eu medi ali estava 80%? Que dia eu medi aquele outro serviço estava 30%? Ah, foi nessa data. Então, se eu estou fazendo análise gráfica, eu preciso incluir graficamente no gráfico de Gantt ou no Gantt de controle a referência da minha data de status. Tá certo? Não esqueça disso. Quem tiver dúvida, só um parênteses para os alunos. Quem tiver dúvida, lá na jornada, vai no curso Master em Planejamento e Controle de Obra. Quando a gente vai entrar no módulo de controle de obra, eu explico como é que você faz para exibir a data de status no cronograma, tá bom? 4º ponto para a gente tomar cuidado, que são as práticas boas. Monitore marcos. O que é um marco? São pontos críticos na sua programação, né? De repente é a chegada de um equipamento, de repente é a entrega de uma determinada etapa da obra para o cliente, de repente é a assinatura de algum documento. É um marco, é um momento fundamental, importantíssimo para a evolução da nossa obra. No Project, você pode configurar esses marcos, são aquilo que tem duração 0. Ele faz um desenho de um losango pretinho e coloca a data do lado, tá certo? E você precisa fazer isso. Quando você solvar a linha de base, definir a linha de base, esse marco vai ser guardado, né? Digamos assim, é o marco da linha de base para você ficar comparando com o marco real. Agora, a dica: sempre vincule nos seus relatórios, né, a informação dos marcos, ou inclua nos seus relatórios a informação dos marcos, para que a sua equipe própria, seu cliente, eventualmente fornecedor, ele esteja consciente daquele limite que está chegando para ele cumprir aquele evento, tá bom? Qual é o grande cuidado? O grande cuidado é o seguinte: o marco, ele no project, ele deve estar vinculado aos serviços ou tarefas que geram o marco. Por exemplo, uma tarefa de legalização, de assinatura, de recebimento do alvará, uma tarefa de autorização do cliente, uma tarefa de, por exemplo, de entrega de equipamentos, uma tarefa relativa à cotação, se for o caso, de um item muito importante, né? Então, esse tipo de coisa, eu preciso que no projeto esteja vinculado. Para quê? Porque lembra, eu defini a linha de base, então ele guardou a data que nós queremos que o marco aconteça, né? É a data planejada do marco. E aí, à medida que a obra for andando, eu vou vendo o comportamento agora desse marco, se ele está ultrapassando ou antecipando, em função das tarefas que eu consegui concluir a tempo antecipado ou atrasado, que estão vinculadas ao marco.
Por isso você tem que tomar um cuidado de sempre deixar o marco vinculado, tá bom? Item 5, analise o caminho crítico. Porque o caminho crítico eu não vou mais nem comentar, nem discutir. Tem vários vídeos aqui, a gente vem conversando sobre o caminho crítico. Se você não viu, assista aqui os vídeos do caminho crítico. Dá uma olhada aqui no canal do Prof. Alex Amarante no YouTube. Tem esses vídeos todos para você. No blog, tem informações para você. Na nossa newsletter lá no LinkedIn, tem também material sobre caminho crítico para você. Então, assim, caminho crítico tem que olhar, tem que analisar, tem que gerenciar, tem que cuidar. Ele é uma diretriz importantíssima e tem vários cuidados para você ter com ele. E aí, nesses vídeos, ou nos textos que eu te indiquei, né, seja no blog, no site www.alexamarante.com ou no LinkedIn, você procura lá por @Prof. Alex Amarante, tem uma newsletter lá chamada Good News para você, né, porque são só boas notícias, né? Então você precisa revisar regularmente o caminho crítico ao longo da. Porque, veja, o caminho crítico pode mudar, né? Mas vamos com calma. Primeira dica: use filtros para destacar o caminho crítico no MS Project. Eu não sei se você sabe, mas no MS Project você pode ter as barras pintadas de vermelho para indicar o caminho crítico. Você pode ter na planilha uma coluna chamada crítica, que é do tipo sim ou não, que vai te dar informação. Se você quiser, na planilha, você também automatiza para, se um determinado item, um determinado serviço for crítico, ele muda de cor, por exemplo, ele escreve vermelho, coloca um fundo amarelo, um fundo vermelho, né? Você configura esse tipo de coisa. Use isso para chamar sua atenção e dos outros, para a gente sempre estar olhando o que é caminho crítico. E qual é o grande cuidado? Cuidado é porque o caminho crítico ele pode sofrer alterações ao longo da obra, por motivo diverso. Alguns serviços atrasam, outros adiantam, tá? A estratégia muda, a gente detalha ou consolida alguma coisa. Tem serviços que podem ser cancelados, novos serviços que entram, aí acontece de coisa demais, né? Então o caminho crítico ele pode mudar, né? Digamos assim, razoavelmente comum que ele mude ao longo da obra, principalmente uma obra de grande porte. Então, a cada período de controle, que a gente já conversou sobre isso antes, a cada período de controle, você vai avaliar se houve mudança ou não no caminho crítico. É por isso que esse acompanhamento gráfico é importante, seja no lado do cronograma, da linha de balanço, ou seja do lado da planilha, tá bom? 6. Geração de relatórios personalizados. Crie e estruture relatórios para você, para sua equipe, para o seu gestor, seu cliente e assim por diante. E aí você não precisa se prender aos relatórios do Project, muito pelo contrário. Você pode pegar os dados do Project e levar para o Excel, pegar os dados do Project e levar para uma outra base de dados, ou no Excel você gerar dashboards no Excel ou no Power BI. Você pode ter sistemas que leem dados do Project e geram relatórios, né? Existem sistemas que fazem isso, inclusive na nuvem, que aí eu posso pegar depois o meu celular, meu smartphone e ver a evolução, né? O relatório de como é que está a evolução da obra, tá bom? Isso é muito interessante também, esse tipo de sistema. Não sei se você conhece. Se não conhece, entre em contato, que a gente comenta algumas sugestões de alguns que a gente conhece para você, tá bom? Dica: exporte os dados. Trabalhe com mais ferramentas do que o Project para fazer tanto relatórios como para comunicar e para analisar também, né? E além do Project, é muito bom e eu recomendo. Cuidado, cuidado. As informações de avanço do serviço que estão no relatório tem que deixar claro qual é a base numérica de referência. Lembra que lá atrás a gente conversou nesse vídeo. Qualquer coisa tu volta. Logo no comecinho a gente falou sobre cuidado que a etapa da obra ela é calculada na coluna percentagem concluída baseada na duração. E aí você pode criar peso e tal, não sei o quê. Então tome cuidado. Na hora que eu gero um relatório, por exemplo, de custo, ele vai acabar usando como base o valor monetário. Então ele pode estar calculando um avanço em cima de números que vão ser diferentes do avanço que eu calculei em cima das durações, das horas de trabalho de pessoal, de máquina, de equipe, etc. Então, uma mesma etapa, por exemplo, estrutura. De repente, no financeiro, a estrutura está dando 15%. Mas, quando eu olho um outro parâmetro, está dando 10%, 11%. Por quê? Porque, monetariamente falando, ela pesa muito. Mas, em termos, por exemplo, de tempo de execução, ela não pesa tanto comparado com outras coisas, como a fachada e assim por diante. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de gerar relatórios, para deixar claro
Qual é a base de informação que está gerando aquela análise consolidada? Senão isso vai causar confusão e eu já vi gente a ponto de ser demitido por causa desse tipo de confusão. Então, cuidado. Muito bem. Quais são os benefícios de monitorar o progresso do MS Project? Olha, rapidamente você percebe desvio. É maravilhoso. Segundo, tem uma comunicação clara, porque os relatórios são visuais, né? Aqueles cuidados que a gente falou, mas os relatórios são visuais. Essa comunicação e identificação rápida ainda é potencializada quando você usa soluções que permitem que você trabalhe com os dados no Project via internet no celular. Aí é uma maravilha. Também outra vantagem é o controle financeiro, que ajuda você a ver necessidade de caixa, né? O giro de custo que a obra vai ter. Então, o diretor financeiro, e quantas vezes em empresas a gente fez essas análises para o diretor financeiro, para ele se preparar com um encaixe necessário para cobrir alguns milhões daqueles períodos para a obra poder rodar. E você tem como tomar decisão baseada em cima de informações confiáveis, se seguir a metodologia correta, né? Então, tudo isso são benefícios que você está trabalhando com uma ferramenta como o Microsoft Project para o controle da sua obra, tá bom? Veja, controle eficiente do progresso da obra é indispensável. Se você quer concluir a obra no prazo, lutar para garantir o custo da obra, tem que ter o controle. O Project é uma ferramenta excelente, tanto é que é usado no mundo todo, né? Utilizado em vários tipos de obra e tal, etc. Ah, tem ferramentas que são mais sofisticadas. Sim, tem. Aí concordo, são muito boas. Também são muito caras, depende da sua capacidade, né? Aí a ferramenta é a que cabe no seu bolso. Mas o Project, como cabe em muitos bolsos, pelo que eu tenho visto ao longo dos anos, então a probabilidade de você poder utilizá-lo é muito grande. Só que é comum eu encontrar profissionais na obra, no planejamento, no gerenciamento, que não entendem desses cuidados que eu te coloquei e nem sabem usar essas melhores práticas. Conseguir fazer isso vai lhe dar um grande diferencial. Inclusive, quando o seu cliente ou a engenharia do proprietário, a fiscalização do seu cliente não entende. Fica mais fácil para você conversar e tentar equalizar, porque eu já vi, como eu disse, muita confusão. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aí, diz que gostei, comenta alguma coisa, né? Comenta também se você usa o MS Project, você não usa, se você faz um controle regular, se além do Project você usa outra ferramenta, ou se você não usa o Project e usa outra ferramenta, qual é a ferramenta, o Excel ou o sistema, comenta aí, é importante para a gente trocar essa informação. E compartilha também, manda esse vídeo com essa informação para os seus colegas de faculdade, para os seus colegas de trabalho, hoje na empresa, né, para os seus amigos, grupos de WhatsApp de engenharia que você conhece. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os conteúdos que a gente disponibiliza para você e informações, ó, dá uma olhada na gente, acompanha no Instagram, @Prof. Alex Amarante, aqui no YouTube, Professor Alex Amarante. Você pode pesquisar também no LinkedIn, @Prof. Alex Amarante. E tem o site, quer conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz e tal, e tem os blogs, os conteúdos são gratuitos para você, www.alexamarante.com. Não tem o prof nem o BR, certo? É alexamarante.com. E para você que já é nosso aluno, nos acompanha, me dá a alegria de estar compartilhando e tentando apoiar aí o seu sucesso na jornada. Muito obrigado. Se você não é, conheça a Netflix do professor Alex Amarante, a jornada. Por que é chamando de Netflix? Porque lá hoje já tem 27 cursos e estamos colocando mais. Esses cursos na jornada funcionam como a Netflix. Você entra e assiste qualquer um. Só que ainda emite certificado do curso que você fez. Pode assistir também quantas vezes quiser, pode maratonar. E quando eu lanço um curso novo, se você está na jornada, não tem nenhum custo adicional. É em função da assinatura que você já fez. Você vai ganhando cada vez mais conteúdo. Tá joia? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.